Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia e aventura de 2007, chamado Ano 1. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, dois homens primitivos se aventuram nas profundezas da floresta até encontrarem uma árvore mágica com várias frutas brilhantes. Um deles fica curioso e dá uma mordida em uma fruta. Surpreendentemente, isso provoca uma avalanche de mudanças, começando por uma cobra gigante que pousa em seus pés. Em seguida, eles são levados para outra civilização, onde os humanos se tornaram muito mais modernos. O homem que comeu a fruta anteriormente acaba seduzindo a bela rainha desse reino. Depois disso, o filme volta para onde tudo começou. Somos levados aos tempos bíblicos das primeiras civilizações, onde a humanidade ainda é muito primitiva. Um grupo de caçadores se aventurou nas profundezas da floresta em busca de alimento. Eles perseguem um javali e quando o caçador líder Marlak se prepara para atacar, um de seus companheiros é empalado por uma lança. De repente, outro caçador chamado Zed aparece e se gaba da sua pontaria, achando que matou o javali. Depois de perceber que não o matou, Zed pede desculpas, mas sussurra levemente que o caçador bloqueou seu tiro. Marlak ouve seus comentários sarcásticos e os caçadores agarram Zed e o intimidam. Eles voltam para a aldeia, onde vemos um homem chamado O colhendo morangos. Quando Marlak passa por ele, menospreza O, jogando fora sua cesta de frutas. Acontece que O e Zed são bons amigos desde que nasceram. Enquanto conversam, Zed vê a sua paixão, Maya, e começa a flertar com ela. No entanto, ela o rejeita educadamente, dizendo que quer um homem que possa protegê-la e sustentá-la. Para piorar a situação, Marlak oferece a Maya uma cabeça de javali como prova de amor e faz avanços românticos em sua direção. Enquanto isso, O também se sente atraído pela irmã de Zed, Emma, mas ele é muito tímido para ir falar com ela. Nesse momento, um dos moradores do vilarejo faz cocô atrás do quarto de dormir de Zed, o deixando furioso. Então, ele e O decidem dar um passeio pela floresta, onde Zed começa a falar sobre como ele é sempre desprezado e tratado como lixo. Eles então chegam a uma árvore com algumas frutas brilhantes. Acontece que comer essa fruta é proibido e ninguém se atreveu a chegar perto dela. No entanto, Zed insiste em comê-la, enquanto pensa no porquê ela é realmente proibida. O faz o possível para impedi-lo, mas Zed, que acredita que se tornará inteligente e talvez tenha uma chance com Maya, come a fruta mesmo assim. Imediatamente, Zed afirma que adquiriu um conhecimento superior, mas não consegue responder nem mesmo as perguntas básicas sobre ciência. Ao mesmo tempo, uma cobra gigante se enrola nos pés de O, deixando-o em pânico. Ele pergunta freneticamente o que eles devem fazer, mas as respostas de Zed são inúteis, e ele decide comer mais do fruto proibido. Mais tarde naquela noite, os aldeões realizam um festival de dança. O tenta impressionar Emma e faz a estranha dança da fertilidade com ela. Ela também se levanta e dança com O, mas por algum motivo ele bate em sua cabeça com uma vara, achando que ela iria gostar. Infelizmente, ela o repreende com raiva antes de sair correndo dali. Enquanto isso, alguém da aldeia viu Zed comendo o fruto proibido e o denunciou. Furioso, Marlak o confronta sobre isso, e como resultado, Zed é banido da aldeia. No entanto, as coisas pioram para Zed quando ele acidentalmente incendeia a aldeia com um bastão de fogo em suas mãos, o que faz com que os caçadores o persigam. Ele corre para salvar a sua vida, e pouco depois, Marlak o encontra escondido debaixo dos arbustos. Zed está a centímetros de ser morto quando, de repente, O vem em seu socorro e bate na cabeça de Marlak, deixando-o inconsciente. Depois disso, os dois fogem enquanto a aldeia inteira se transforma em um caos. O acredita que o mundo é plano e que quando chegarem às montanhas, cairão, mas Zed pensa o contrário. No dia seguinte, as crenças de O são provadas como erradas, pois eles descobrem terra além das montanhas. Ele então supõe que Zed sabia disso de antemão, pois havia comido o fruto proibido. Depois de caminharem um pouco, eles se deparam com um rebanho de vacas pastando em um campo e Zed decide matar uma delas para comer. Ele se lança em direção à vaca, mas é imediatamente expulso. Pouco tempo depois, dois irmãos, Caim e Abel, aparecem e revelam que são fazendeiros e que as vacas são deles. Ao explicarem seu trabalho, eles se desentendem, o que resulta em uma briga brutal. No final, Caim acaba matando Abel com uma pedra. Como O e Zed são testemunhas do crime, ele os convida para jantar em sua casa. Com medo de que Caim também os mate se eles não aceitarem, eles concordam relutantemente em ir. Na mesma noite, Zed e O jantam com a família de Caim. O membro mais velho, Adão, pergunta sobre o paradeiro de Abel e o trio mente que não o viu o dia todo. Mais tarde, Adão instrui Zed a dormir com uma bela garota,
enquanto O é forçado a passar a noite com um cara nojento. Zed fica em êxtase achando que finalmente vai transar, mas para o seu azar a garota só está interessada em outras garotas. Enquanto isso, O tem dificuldade para dormir, pois o cara nojento peida repetidamente e cria um incômodo. Na manhã seguinte, Adão e alguns fazendeiros saem para os campos em busca do seu filho perdido. Eles acabam encontrando o cadáver de Abel e deduzem que Caim é o culpado. Entretanto, a essa altura, o trio já havia escapado da aldeia. Atualmente, eles estão em um mercado, onde surpreendentemente encontram Marlak, Maya e Emma amarradas. Zed e O se aproximam lentamente das meninas e descobrem que depois de incendiarem a aldeia, outros agressores invadiram o local e sequestraram todos os moradores para serem vendidos como escravos. Determinado a libertá-las, Zed tenta comprar as meninas, mas não consegue devido à falta de dinheiro. Caim então intervém e afirma que pode ajudar a libertar todas elas, mas no final ele simplesmente traz seus amigos, vendendo-as como escravas em troca de um cavalo. Mais tarde, Zed, O, Maya, Emma e os outros escravos são trancados em uma jaula, prontos para serem entregues a alguém. Mas no caminho, uma tribo de terceiros chega repentinamente a cavalo e embosca os senhores de escravos. Durante o ataque, Zed e O se libertam e por sorte escapam, enquanto Maya e Emma são capturados. Os dois tentam salvar as meninas e espionar os atacantes de longe, mas logo adormecem. Quando acordam, descobrem que os agressores desapareceram. Depois disso, Zed e O vão para uma cidade chamada Sodoma, pois ouviram os agressores falarem sobre esse lugar. O filme corta para um homem chamado Abraão, prestes a sacrificar o seu filho Isaac, devido às ordens de Deus. De repente, ele é interrompido por Zed e O, que por acaso estavam passando. Para impedir que Abraão o mate, eles afirmam que Deus os enviou para impedi-lo. Ao ouvir isso, Abraão larga sua faca e agradece a Deus antes de acompanhá-los até a sua aldeia, pensando que eles são os mensageiros sagrados. No entanto, para provar a sua lealdade, Abraão afirma que ambos precisariam circuncidar as suas partes genitais. Com medo, os dois fogem do vilarejo e seguem para a infame cidade de Sodoma. Mas logo descobrem que o filho de Abraão, Isaac, os estava seguindo. Ele acompanha os dois até a cidade, dizendo que ele e seus amigos sempre entram furtivamente em Sodoma para se divertir. Eles logo chegam aos portões quando de repente vários guardas tentam pegá-los. Então Isaac foge, enquanto os dois são capturados e preparados para a punição. Mas felizmente Caim, que por acaso estava trabalhando como guarda no local, se responsabiliza por eles e salva suas vidas. Na cena seguinte, o trio faz uma caminhada pela cidade, enquanto Caim explica as vantagens de ser um guarda dentro do palácio. Assim, no dia seguinte, Zed e O também são alistados como guardas, apesar de não terem nenhuma habilidade. Depois disso, os três exploram o mercado, quando de repente a princesa da cidade, Inanna, passa em sua carruagem. Zed se sente imediatamente atraído por ela, mas Caim o lembra que ele não tem chance com a princesa, pois ela é da realeza. Então eles se dirigem ao palácio, onde descobrem que uma mulher virgem está sendo sacrificada. Isso porque o povo acredita que um sacrifício pode agradar a Deus, e em troca eles receberão chuva, comida e abrigo. Depois que a mulher é jogada em um poço de fogo, um dos escravos se aproxima dos três e revela que a princesa Inanna convocou Zed e O. Ou é levado para outro lugar por um homem idoso, enquanto o escravo escolta Zed para dentro do palácio. Ele vai parar em uma reunião íntima, e é revelado que a escrava que o levou para dentro é na verdade Maya. Depois de um tempo, Zed vê O coberto de tinta dourada se passando por uma estátua. Os dois então veem Emma no meio da multidão, e ela também se tornou uma escrava. No momento, ela está sendo assediada por um dos guardas, então Zed finge repreendê-la e a manda embora. Depois disso, ele vai visitar a princesa, enquanto o sumo sacerdote mostra a O a sala sagrada e explica que quem quer que tenha entrado nunca saiu vivo de lá. No entanto, há rumores que somente os especiais saíram ilesos, pois Deus favorece os justos. Enquanto isso, Zed afirma que ele próprio é o escolhido e por isso a princesa o leva para a sala sagrada. Ela consegue convencê-lo a entrar e falar com Deus para acabar com todo o sofrimento das pessoas. Quando Zed entra na sala, nada acontece, e em vez disso ele encontra O se escondendo do sumo sacerdote, pois ele o estava forçando a fazer coisas inadequadas. Zed então se ajoelha diante da grande pedra no meio da sala e reza a Deus. No entanto, depois de suas orações, ele entra em uma discussão com O sobre a existência de Deus. Eles acabam fazendo as pazes, e ao saírem juntos da sala são recebidos pelo sumo sacerdote e por vários guardas que os colocam na prisão, pois entrar na sala é contra as regras.
No dia seguinte, os dois são levados para fora, onde são condenados a serem apedrejados até a morte na frente do público. Mas antes que o procedimento possa começar, Zed confronta o rei e afirma que ele é o escolhido, pois está ileso mesmo depois de entrar na sala sagrada. Como resultado, a multidão inteira começa a cantar para Zed. O rei também acredita na teoria e por isso anula a sentença da morte deles. Mas em vez de libertá-las, ele decide mantê-las como escravas. No final da tarde, outra mulher virgem deve ser sacrificada a Deus. Surpreendentemente, o rei escolhe a sua própria filha, a princesa Inanna, pois está farto das suas constantes reclamações. Acontece que Emma e Maya também são as próximas da fila para serem sacrificadas, e quando Zed descobre isso, ele faz uma entrada dramática e destrói um canteiro de obras no processo. Ao mesmo tempo, Abraão, Isaac e suas tropas se revelam e ocorre um tumulto total. O público também começa a retalhar, enquanto alguns dos guardas traem o rei, matando-o e tomando a sua coroa. Enquanto isso, O resgata Emma, e ele finalmente confessa seus sentimentos por ela, o que leva os dois a terem relações em meio ao caos. Zed luta contra muitos guardas e acaba salvando Maya do sumo sacerdote, que cai no poço de fogo. Depois de algum tempo, a luta cessa e a multidão torce por Zed, pois acha que ele é o escolhido. Também começa a chover, deixando-os ainda mais animados. No entanto, ele finalmente se revela e diz a todos que é apenas um homem normal tentando salvar seus amigos. Além disso, ele menciona que qualquer pessoa pode ser escolhida e pode fazer o seu próprio destino, se perseverar nos momentos difíceis. Ao ouvir seu discurso inspirador, a multidão entra em estado de frenesi. Na cena final, a princesa Inanna se torna a rainha de Sodoma, enquanto Zed e O se preparam para seguir caminhos diferentes. O pretende voltar à sua aldeia para ajudar a reconstruí-la e desenvolvê-la, enquanto Zed quer viajar pelo mundo com Maya. O filme termina com uma despedida emocionante dos dois antes de deixarem a cidade de Sodoma. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.